esperança, filho, eu não esqueci você. Espero que você creia, tenho visto teu sofrer. Sei que as tempestades te arremessou pro fundo do mar. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Não temas, filho, no meu esconderijo sou teu abrigo. Eu não vou te abandonar. Não temas, filho, no meu esconderijo sou teu abrigo. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, vos cumprimento com a paz do Senhor. Sois bem-vindos em mais esse dia para mais um quadro em que estaremos lendo mais um capítulo da Palavra de Deus, desta feita, Juízes, capítulo de número 11. Convido você então para abrir a sua Bíblia, se você puder. Se você não puder, você pode ouvir com atenção a leitura bíblica. Juízes, capítulo 11, verso 1, que nos diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Verso 2: Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Verso 3: Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Verso 4: E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Verso 5: Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Verso 6: E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Verso 7: Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Verso 8: E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Verso 9: Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Verso 10: E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Verso 11: Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Verso 12: E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Verso 13: E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: Porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois agora em paz. Verso 14: Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Verso 15: Dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Verso 16: Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. Verso 17:
Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém os reis dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Verso 18. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. E veio do nascente do sol à terra dos Moabitas. E alojou-se da além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Verso 19. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Verso 20. Porém Seom não se fiou em Israel, para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza, e combateu contra Israel. Verso 21. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Verso 22. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Verso 23. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Verso 24. Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Verso 25. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Verso 26. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não o recuperaste naquele tempo? Verso 27. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Verso 28. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. Verso 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Verso 30. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, verso 31, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Verso 32. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Verso 33. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Verso 34. Vindo, pois, Jefité a Mispa, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. Verso 35. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Verso 36. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tua boca ao Senhor. Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Verso 37. Disse mais a seu pai: Faze-me isto,
deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Verso 38. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Verso 39. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel. Verso 40. Que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Não importa qual é a situação que você está, Deus vai estender a sua mão e te alcançar. O difícil pra você, pra Ele é fácil. É somente você confiar. Como Ele operou no passado, no presente também pode operar. Se o mar está na frente, vai ter que se abrir. Se o gigante está de pé, Muito bem, meus queridos irmãos, terminamos então a leitura do capítulo de número 11 aqui de Juízes. Para a nossa meditação, eu quero ler novamente com os irmãos o verso 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. pra quem lhe clamar, e faz o impossível possível se tornar. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, para livrar os israelitas da opressão dos amonitas, Deus lhes levanta um homem chamado Jefté. Este, como vimos, era filho de Gileade, porém Jefté não era filho da esposa verdadeira de Gileade, mas de uma prostituta. Por isso, os irmãos de Gileade não quiseram aceitá-lo na família e o expulsaram de casa. Ele, então, humilhado, fugiu de seus irmãos e se tornou líder de um grupo constituído de homens vadios. Quando os israelitas se viram em aperto por causa dos amonitas, vieram para lhes fazer, pois os amonitas vieram para lhes fazer guerra. E então eles foram até Jefté para que este liderasse o exército de Israel na guerra. Os líderes de Israel prometeram a Jefté que, se ele fosse vitorioso na guerra contra os amonitas, Jefté se tornaria o governador da região israelita de Gileade, do outro lado do Jordão. Jefté aceitou o desafio e foi-se a buscar a Deus. O Espírito do Senhor o revestiu. E como vimos, Deus lhe concedeu grande vitória. E Israel ficou então livre do jugo dos filhos de Amon. Assim, meus amados, de rejeitado e humilhado, Jefté se tornou o governador da região de Gileade.
Queridos irmãos, assim como a lei da semeadura é certa, da mesma forma também a lei da humilhação e da exaltação. Jesus nos ensinou que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Querido irmão, querida irmã, talvez você nesse dia esteja vivendo aquele tempo que Jefté viveu quando foi humilhado, expulso de casa pelos seus demais irmãos. Era o tempo da humilhação. Talvez você também esteja vivendo esse período em sua vida. Meu querido, minha querida, suporte esse tempo, suporte esse processo que Deus está permitindo você passar. Suporte com mansidão e humildade, assim como Jefté suportou. Tenha certeza de que esse tempo vai passar. Chegará o momento, o dia em que Deus o exaltará, como fez com Jefté. Também como fez com Davi, como fez com José, como fez com Mardoqueu. O tempo da humilhação passa. Se você for fiel, se você suportar o processo, certamente a exaltação virá, pois é uma lei espiritual. Aquele que é humilhado será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, passe nesse teste, passe nesse processo. Primeiro, Deus humilha para depois exaltar. Então, que você possa ficar firme, que você possa se humilhar. Sabemos que isso não é fácil, porque a nossa natureza adâmica, ela não gosta de se humilhar. Ela quer sempre estar por cima, ela não quer de maneira alguma se submeter. Mas, meu querido irmão, lembre-se desta lei espiritual, que aquele que é humilhado é que será exaltado. Deus não exaltará aquele que humilha, mas aquele que é humilhado. Então fique firme, passe por esse processo e Deus lhe concederá a vitória no tempo certo. Medite nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida de maneira especial. Ouça, filho, eu não esqueci você. Espero que você creia. Tenho visto teu sofrer. Sei que as tempestades te arremessou pro fundo do mar. Oremos então, queridos irmãos. Senhor nosso Deus, eu quero te glorificar, juntamente com os irmãos que oram comigo agora, por esse capítulo da Tua Palavra que acabamos de ler e essa mensagem, Senhor, que o Senhor traz ao nosso coração, que nos faz lembrar dessa lei espiritual, que todo aquele que é humilhado, um dia será exaltado. Querido Deus, ajuda o Teu filho e a Tua filha que esteja passando por esse processo, Senhor, que eles possam ser fiéis, que eles possam suportar este momento, Senhor, porque no tempo certo, se eles forem fiéis, se nós formos fiéis, certamente o Senhor nos exaltará. Abençoa o teu filho, ajude ele, Pai. Ajude a tua filha a suportar este momento, porque eu sei que a vitória do teu filho e da tua filha. Receba a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não desista. O Senhor está contigo nesta batalha. Jamais virá uma guerra além das suas forças. Se a guerra veio, Deus sabe que você é capaz de vencer ela. Você vai vencer. Não temas, filho,
Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra, e espero você amanhã para prosseguirmos aqui a nossa viagem maravilhosa pela Palavra de Deus, quando estaremos lendo o capítulo 12 aqui de Juízes. Vamos firmes, porque Deus ainda tem grandes coisas para nós através da sua bendita palavra. Receba o nosso abraço, tenha um dia abençoado por Deus, fique na gloriosa paz do Senhor. Você vencerá, filho, te escolhi, sua vitória.